sobre esses 7 raios criadores, né? Essas 7 forças que se projetam em todo o universo manifestado. Então é uma linguagem muito bacana para quem gosta, assim, no caso da criação das forças universais e cósmicas. Nós vamos fazer uma viagem bem bacana aqui, de forma que você compreenda como que existe essa faceta, como existe essa força. Quer ver um exemplo? De cara eu já digo para vocês. Quer ver como esses anjos, vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar em Micael, Gabriel, Samael, blá, 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 já ouviram falar nisso? Se anjo é andrógeno, o que é um andrógeno? Fala para mim que é andrógeno. Vai falar que sou eu não, porque eu estou longe disso. O que é andrógeno? Tem os dois harmônicos dentro de si, é total flex. Não é? Se ele é andrógeno, é justo ele ter só o nome masculino? Como emanação da sua... Opa! Então se tem Gabriel, quem tem também? Tem a Gabriela, que não é a cravo e canela. Tem também Micael, tem a Micaela. Se tem Samael, tem a Samaela. Então existem essas forças que no Oriente, nós vamos falar sobre elas, que elas que dão o início ou start inicial de todas essas forças. No Oriente elas são chamadas de Shaktis. Shaktis. Essas Shaktis, se traduzir esse termo para o português, o que é uma Shakti? Uma Shakti é uma força feminina plasmadora universal. Vamos lá, é uma força feminina plasmadora universal. Quer ver como é fácil entender isso? Vem um desígnio de Deus, do grande eterno. Aí ele chega, ele lança essa força para existir todos os reinos e toda evolução. Quem que oferece a possibilidade da gestação de o homem ou a mulher? Quem é? A mulher. Então agora que você começa a entender o trabalho andrógeno dos anjos, através dessas emanações ou dessas forças, e aí que vocês vão começar a entender que existem 7 nuances de 7 forças femininas, que seria a própria fragmentação, ou como dizem no Oriente, o tulcuísmo da consciência máter ou da própria mãe divina, que ela tem 7 expressões dela, que essas 7 expressões criam todos os reinos, todas as consciências e todas as possibilidades. Quer ver um exemplo? Quem está pensando aqui? Tem alguém que está pensando? Todo mundo. Quem está sentindo um pouco de calor aqui nesses dias? Isso são consciências que você está vibrando dentro de você. E você tem essa possibilidade consciencial por causa dessas forças plasmadoras, que são elas que através das suas vibrações, dos seus raios, elas jogam para nós determinados atributos que fazem com que nós trabalhemos isso como consciência. Então o ser humano, ele é um Deus, assim como todos os grandes mestres e os grandes seres da humanidade, independente da sua categoria ou hierarquia, sempre colocam o ser humano como um Deus em potencial. E esse Deus em potencial são emanações desses atributos que fazem com que o ser humano desenvolva em si a característica dessas realidades e do seu próprio temperamento. É aí que nós vamos chegar na formação dos raios, que fazem com que você trabalhe esses atributos femininos em você. Então todos nós somos filhos dessa grande mãe. Aí vem alguns outros termos, Maiá, Gaia. Todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, somos filhos dessas forças criadoras. E essas forças criadoras, quando elas vêm e elas penetram em nós, através de determinados desígnios que fazem os nossos temperamentos, criam o que nós chamamos de personalidade. Então o ser humano, ele tem uma personalidade, ele tem uma emanação de consciência, porque ele está reverberando essas energias causais. Então nós somos o efeito cristalizado dessas energias causais. Então numa brincadeira seria assim: as hierarquias ou os anjos nos pensam, e através dessa força mental angélica, que não é um mental igual ao nosso, é um mental muito superior no sentido de poder criar com a vibração mental, eles pensam o ser humano, nasce o ser humano como uma força. E esse pensamento, quer ver vocês pegarem a chave?
O anjo está pensando. E o anjo está pensando porque Deus mandou essa ordem, esse atributo para ele. Então ele pensa. Ele pensa o ser humano. Então o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter uma força intermediária entre o pensamento desse anjo e aquele efeito, que é o mundo da lei, que representa essa força feminina, que representa essa força gravídica que vai se tornar fecunda em relação à energia da emanação mental daquele anjo, e surge o ser humano. Então daí que surge o primeiro princípio hermético do Kybalion, que o todo é mentalismo. Agora fica mais fácil entender por que o todo é mentalismo. Se os anjos pararem de pensar, a gente deixa de existir. Já pensaram isso? Já pensaram isso? Se os anjos deixam de sentir a gente também deixa de existir. Então nós somos a cristalização da força deles, só que eles não são humanos, eles são anjos. Então eles não pedem hora extra, eles não fazem passeatas e manifestações para aumento de salário. Então a gente não corre esse risco. Nenhum vai chegar e falar assim, se eu não ganhar mais eu paro agora, greve. Não, eles não fazem. Eles são perfeitos. Nós que através das nossas personalidades a gente arruma todos esses atributos ligados à nossa evolução. Então nessa perfeição não existe o caos. Existe a harmonia infinita que se torna desarmônica porque nós seres humanos estamos evoluindo. Então a desarmonia e o caos e a crise faz parte da nossa evolução. Porque nós, através desses atributos e desse atrito, vamos dizer assim, que a gente evolui. Pode perceber que quase todo ser humano é assim, quando está tudo bem, não vou mexer, ficar tranquilo, está tudo certo. Até o ditado, o time que está bom, não se mexe, né? Mas com a divindade não é assim não. Esse time tem que reciclar, ele tem que evoluir, ele tem que ganhar consciência. E como o ser humano tem a tendência, não estou dizendo que são todos, mas tem a tendência ao comodismo quando está tudo bem, então é provocado uma crise, é provocado uma força de atrito que vai fazer com que ele saia da sua zona de conforto. Os anjos caíram na matéria por causa desse conforto, que o ser humano estava ali, sossegado. Eu tenho ali um anjo que fala para mim, vai para a direita, vai para a esquerda, olha para cima, para baixo, então eu não erro. Mas por causa dessa letargia que eles tiveram que cair aqui. Então esses raios estão totalmente ligados a essa formação de consciências que se projetam em nós para criar um temperamento, uma consciência específica. E muitas vezes, não vou dizer que é uma regra, aí que vai ser o joguinho da nossa medição daqui a pouco, que não é o jogo, é uma realidade. Depois da gente conversar sobre todos esses atributos, a consciência vai estar formada aqui na sala. Então, a radiestesia, que seria a minha medição, se torna muito mais eficaz do que se a energia estivesse solta. Então você vai descobrir, através do que você tem como objetivo e meta, qual raio que precisa ser trabalhado desses 7. Porque possivelmente você não está conseguindo o seu contento, porque alguns, ou algum, que é o mais correto, dessas forças ou raios, não estão sendo bem trabalhados. Então precisa ter o conhecimento do 7. Por que você não consegue uma coisa? Quer ver um exemplo? Quer ver como vocês vão entender isso na prática? Eu quero um trabalho melhor. Beleza. Aí o ser humano quer um trabalho melhor, normalmente primeiro ele fica no período da letargia, né? Ele levanta a mão e fala, vai cair do céu. Aí fica na TV, fica em casa no sofá. Aí ele comunica para um ou para outro, para ver se esse vai fazer por ele o trabalho de vir essa nova... Não somos assim, fala a verdade. Aí não, deixa eu me mexer. Vou postar no Facebook, é fácil também, né? Eu estou precisando de trabalho. Um esforço maior, eu vou mandar um currículo, vou entrar em contato com alguém e tal, então a gente começa a se mexer. Mas muitas vezes quando você quer algo, é fácil chegar para você. Eu quero um relacionamento melhor, um relacionamento afetivo melhor. Então começa a ficar na casa, aberto, receptivo à informação. Mas a gente tem o contento rapidamente, fácil em relação a isso? Quer ver vocês entenderem o processo agora? Ligado a esses 7 raios. Lembra que tem o anjo pensando como aspecto masculino ou fecundador. É o aspecto masculino. Mas ele tem uma extensão dele feminina, que vai fazer o quê? Vai ficar gravídica desse aspecto mental fecundador e vai nascer os reinos e todas as consciências que estão aqui. Causa, lei, efeito. Compreenderam isso? Isso é Deus como uma trindade trabalhando. Pai, Espírito Santo e Filho.
Deram para entender? Vocês vão perceber, eu vou desenhar tudo bacaninha, vai ser uma viagem super legal. Aí vocês me constatam como louco absoluto, mas eu acho isso muito bom. Mas vocês vão ver como faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Quer ver? Voltando ao dia a dia. Aí você não consegue o que você conseguiu. Não consegue o que você conseguiu, é bom. Não consegue o que você queria. Você não consegue o que você queria. O que aconteceu? Nasceu algo errado como efeito daquilo que foi projetado de cima, que na verdade está ligado a você mesmo. Então você desarmônico a algum desses raios, você se conectou com uma energia contrária, daquela que representaria o manancial de lhe dar toda a possibilidade do nascimento ou do efeito daquilo que realmente você quer. Então, na verdade, simplificando e sintetizando integral isso que eu estou passando para vocês, você simplesmente se conectou à fonte errada. Você ficou tomando Fanta achando que era Coca-Cola o tempo inteiro. Ah? Aí você fala, mas isso aqui não é Coca-Cola? Não, Coca-Cola é isso. Caramba, mas eu estou tomando Fanta aqui já tem 15 anos. Ah? Às vezes a gente não faz isso. Opa! Mas eu que, ó, pelo amor de Deus, nada a favor dos refrigerantes. Eu estou citando um exemplo. Pode ser água, vinho, seja o que for. Então a gente simplesmente se conecta à fonte errada. E como que você faz isso? Com a sua consciência. Bingo. Você trabalha muitas vezes de uma forma contrária, aí que entra o temperamento. A energia da conexão com aquele raio, formando em você um efeito contrário do que aquilo que você deseja. Então você simplesmente tem que aprender o quê? Se conectar à fonte real do atributo que você está querendo. O ser humano é muito tranquilo, tem seres humanos que são causadores. Causadores, não pensa naquela perua que causa, nada a ver, não é nada, causadores. E tem seres humanos que são causadores. Entenderam a diferença aqui? Você tem dois tipos de seres humanos. O causador, vamos pegar os dois aspectos ali. O causador é aquele que sabe o que quer. Então ele falou, eu vou entrar na sintonia daquela causa para que eu tenha o efeito de acordo com o que eu vibro. Você quer falar de amor, mas você só dá porrada. Você quer falar de bom trabalho, mas você só fica deitado na cama assistindo Globo, Big Brother. Então, você quer saúde, mas o seu primeiro exercício físico é levantar a pálpebra e fechar ela de novo. Tem gente que é assim, pô. Como é que você vai desenvolver um atributo, um efeito de uma realidade mental, emocional, ou realizador, ou física, que parte de você, contrária ao que realmente você quer? Não adianta, vai vir tudo errado. Aí vem a parte de baixo. Você não é um causador, você é um causadores a si mesmo. Aí vem a insatisfação. E sabe o que é pior? Todo mundo é culpado, menos você. Aquela empresa, ela não percebeu que ela poderia empregar o melhor funcionário do mundo. Aquela empresa é uma desgraça, por isso que ela não me aceitou. Não é assim? Não somos assim? Ah? Então, hoje o trabalho que eu quero fazer para vocês é um trabalho de conscientização. É um trabalho de compreensão dessas energias, partindo da causa dela, chegando até nós aqui, para que você compreenda depois na medição. A medição é muito legal. Por quê? Você vai parar aqui na minha frente e você só vai mentalizar o que você quer. Não adianta perguntar para mim o que eu quero, que aí eu não sei o que eu vou falar para você. Ah? Eu não sei o que eu quero. Você pega os 30 pau ali e vai embora. Você não sabe nem o que você quer, pô. Acho que o mínimo é isso, né? Você quer uma luz, um caminho, uma abertura. Aí eu vou chegar aqui e vou falar, olha, o raio que você tem que trabalhar é esse. Aí você fala qual? Eu vou falar, o raio que parta. Não, brincadeira. Brincadeira. O raio que você tem que trabalhar ali, que está sendo mal desenvolvido porque você está se conectando à fonte errada. Agora, antes de eu iniciar a nossa viagem aqui, quero que vocês entendam o seguinte. O raio não tem uma vibração ruim. O raio, ele vem com uma força neutra. Deu para entender? Ele vem com uma força neutra e ele é emanado, captado, vivenciado pelo ser humano, aí de acordo com a sua personalidade
E com o seu temperamento você transforma ele em influência ou desafio. Ficou claro isso? Porque senão o pessoal já fica pensando, ah, sabia, isso é um ebó, é uma macumba, é um pararabum. Tudo veio de fora, nada veio da gente, né? Todo mundo fez uma mandinga, uma buacumba, uma macumba. A gente precisa entender que todas essas sintonias, elas são primeiro autogeradas dentro de nós. Isso é até psicologia, desculpa o termo, não leve ao pé da letra, a psicologia barata, de que você enxerga o ruim no outro, porque o ruim está em você, senão como é que você ia enxergar? Se não está em você, você não enxerga, você nem liga. Vê se Gandhi, Buda, Cristo se preocuparia assim, no sentido de viver um desafio. Eles colocavam a mão no mal, no bem, conversava com qualquer um, interagia com todos, porque não existe bem e mal para eles. Eles eram a lei, avatares. Eles eram meio termo, então não tinha diferenciação. Quem faz diferenciação é o ser humano comum. É aí que você tem o quê? O lado fluente e o lado desafiador do raio, ok? Ficou clara essa introdução? Então dá pra gente começar a viajar aqui agora. Vamos lá, vamos entender. Onde vocês estão aqui? Vocês estão aqui em cima, lógico, né? Tá todo mundo aqui, todo mundo é causador, né? Eu causo pra caramba, né? Sei, ok. Beleza, ótimo. Por isso que tá todo mundo aqui, né? Não, tudo bem. Então, seguindo, vamos lá, né? Vamos seguir. É real? Claro que é real. Opa! É rapidinho. Eu fui fazer um teste numa empresa, demorei mais de 15 dias para entrar na empresa. E todo dia. No final o gerente virou para mim e falou assim, você serve para a empresa X. Essa empresa serve para você? Aí pronto. Lógico. Porque isso tem também. Perfeito. Mas é óbvio que tem, né? Mas tem uma explicação cósmica. É isso que eu quero tentar chegar agora, que ela é bem interessante. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Antes de Deus, ou o grande arquiteto do universo, ó, desenhado ele todo bonitão aqui, ó, com olho azul, né? Deus Pitt, Brad Deus Pitt, sei lá quem é. Brincadeira, brincadeira, né? Eu brinco muito, né? Ainda bem que não leva. Eles ouvem, só podia vir dele, né? Mas tudo bem, eles me aceitam um pouquinho. Antes de Deus se tornar uma trindade, Deus é aquele mentalismo. Não existe forma. Não existe forma. A gente que tem a mania de transformar a divindade numa coisa antropomórfica. O ser humano que necessita disso para acreditar. Então, quando a gente pensa nesse mentalismo, é aquele Deus que não tem religião, não tem filosofia, não tem nada, ele está em tudo. Então, nos princípios iniciais, nós chamamos esse todo de mentalismo, antes dele entrar no jogo, né? Então aqui ele está o quê? Ele só está com uma potencialidade, ele está imanifestado no sentido da nossa consciência. Esse é o Deus único e verdadeiro, que só o fato de eu chamar ele de Deus, ele já deixou de ser o que ele é, porque eu já mensurei ele. Não sei se vocês compreenderam isso. Por isso que existem aqui, ó, para onde eu fui agora. Existe aqui tudo quanto é religião, hinduísmo, budismo, cristianismo, tudo que é ismo, para que a gente volte para o mesmo lugar. Por isso que quando vem um avatar, ele não vem proferindo nenhuma religião. Foi Cristo que falou para os apóstolos, façam o cristianismo em meu nome. Foi Buda que falou, façam o budismo. Não foram. Esses seres, eles vêm para libertar, eles não vêm para aprisionar, né? Então esse princípio, ele é básico para que você comece a entender a emanação andrógena do raio. Isso que eu quero que você entenda. Agora que começa a surgir aonde as religiões se apoiam. Quando esse mentalismo, ou essa consciência, ela vai sair do imanifestado para quê? Para uma manifestação. E quando você fala de uma manifestação divina, tudo se apoia numa trindade. Tudo é uma trindade. Quer ver o pessoal quando chega na frente de uma igreja? Quantas coisas você entoa? Fala lá, na frente da igreja. Como é que você faz assim? Quando você chega na frente, em nome do? Se você for lá para a Índia, for ali, tudo é trindade. Tudo se apoia numa trindade. Aí você fala, mas isso é religião. Não, isso é vida. E a religião se apoia nisso. Você está aqui por quê? Quantos seres tchaca-tchaca, bunga-bunga para você vir para cá? Quantos foram? 2.
Fala, você precisa explicar o que é tchaca, tchaca, bunga, bunga? Pai e mãe. Quantos? Dois, caramba. E você é o quê? 3. Isso não é o 3, você é o efeito desse tchaca, tchaca, bunga, bunga. Não é verdade? Senão a vida não existe, cara. Não é nenhum preconceito da minha parte, zero a sexualidade. Mas para existir a vida tem que ter os polos contrários se unificando. Então é aí que você se apoia na Trindade, que você, aí essa Trindade, fora as religiões, quer ver, os teósofos chamam de primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, ou Logos, primeiro Logos, segundo Logos. Newton, que não é o Newton Schultz, foi o Isaac Newton, muito mais célebre de longe, ele chama isso do quê? Na física? Causa, lei e efeito. Né? Causa, lei e efeito. Que se você pegar, né, no sentido, daqui a pouco eu vou jogar isso aqui para vocês entenderem. A causa seria a energia do pai. A lei seria a energia da mãe. A mãe que é a lei. A mãe que vai fornecer em você, através da lei divina, a possibilidade de ser vida aqui. Ela que vai ficar gravídica da semente que está com o pai. Não é assim que precisa explicar isso em detalhes, não, né? Para depois surgir o quê? O efeito que, independente do sexo, é o filho. Ou a filha, né? Vamos dizer assim, né? Então é essa trindade, isso que é o Deus, que as religiões colocam sempre como uma energia, vamos dizer assim, trina que está em tudo e todas as coisas. Quer ver pegando a teogonia dos hindus? Brahma. Brahma é o Criador. É o Criador. Ele cria. Ele é como fala. Shiva é um mantenedor. Ele representaria a lei do processo. Shiva não, desculpa. Vishnu. Então o que ele pega? Ele pega o que Brahma criou como pai e ele segura, ele mantém. Só que, como lei, ele sabe que aquilo não pode ficar, tem que se reciclar. Surge quem? Shiva, que é o destruidor. Que ele vem destruir para quê? Para que Brahma, como primeiro aspecto, tenha a condição de criar novamente. Porque como é que você vai criar algo em cima de algo que está preenchido? Sacaram isso? Perceberam isso? Então, essa trindade aqui que eu estou falando para vocês. E ela é puramente andrógena, no sentido da nossa consciência. Não existe sexo, não existe polaridade aqui. Você tem os três juntos, deu para entender? É como se tivesse o pai, a mãe e o filho juntos. Entenderam esse aspecto da trindade? Que aí você chama ele, a maçonaria chama de grande arquiteto do universo. Aqui você pode ter, de repente, nós chamamos de Deus aqui de uma forma mais direta. Mas agora é que entra o jogo. Ele, como um andrógeno que traz os dois aspectos, os três aspectos equilibrados dentro dele, ele vai se lançar em 7 raios, ou 7 emanações dele mesmo. Então, ele se lançando em 7 emanações, quer ver outro segredo aqui, ó? São 7 emanações dele mesmo, porque 7 é o número da evolução. O mentalismo, quando ele está com o princípio ali em cima, ele é uno. Ele não é trino ainda, ele é uno. Quando esse aspecto uno resolve se manifestar, ele se torna o quê? Trino. E quando ele resolve evoluir, ele se torna o quê? Sétuplo. Daí que em algumas escolas de iniciação nós falamos que o ser humano, ele é uno em essência, todos somos filhos de Deus, ele é trino em manifestação. Como que nós somos trinos em manifestação? Cabeça, tronco e membros, e aí vai. E nós somos sétuplos em evolução. Tudo evolui através do número 7. Se você pegar em cores, quantas são as cores do arco-íris? Quantos são os tons do verbo? Isso é tudo setenário, isso aí é só se observar um pouco. Se você pegar essas 3 letras, 1, 3 e 7, inverte ele aqui no sentido horário, 7, 3 e 1. Então você tem o próprio aspecto da grande lei manifestado nesse joguinho que parece uma bobagem. 1, 3 e 7. É daqui que sai tudo. É daqui que sai todo o processo. Quer ver outra coisa que vocês vão compreender agora?